ele tinha estado na presença de Deus. Eis aí a diferença. Ele tinha visto que Deus podia fazer com uma vara. Ele não sabia o que ele poderia fazer com um exército. Ele sabia o que ele poderia fazer com uma vara. Com o exército, Moisés não sabia como fazer, como um general, para tirar Israel do Egito, mas ele viu o que Deus fez com uma vara. E ele disse, Deus disse, pega esse seu cajado e vai para o Egito. Agora, meus queridos, quando ele chegou no Egito, há outro ponto aí, por que você deve persistir? Ele foi confrontado. Ele foi confrontado dentro daquilo que Deus disse para ele que seria um sinal. E quando Deus coloca no seu coração para você fazer algo, para você servir a Ele, para você ser uma pessoa, você vai encontrar confronto. Pessoas poderão dizer, não, eu como mundano, eu tenho mais alegria do que você, eu tenho mais felicidade do que você, eu vivo melhor do que você, vai te confrontar. A sua situação. Mas a vara de Moisés engoliu as outras duas varas. Apenas se aquiete e deixa Deus prosseguir. Não temos que fazer absolutamente nada, simplesmente se aquiete e deixa o tempo passar. Porque se é Deus, Ele é Deus para começar e é Deus para terminar. Aquele que em vós começou a boa obra, Filipenses 1,6, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mas Ele não tomou um exército. Por isso que eu digo, você deve persistir com a sua convicção, não com a convicção do próximo, não com a convicção da esposa, não com a convicção do esposo, não com a convicção do parente, como aqui vocês, graças a Deus, tem várias famílias aqui, irmãos, cunhado, primos. Louvado seja Deus por isso, oxalá que a minha família também estivesse aqui. Mas você não deve prosseguir sobre a convicção do seu ente querido. Para você persistir e vencer, você tem que partir com a sua convicção. Se os demais querem, como um indivíduo. Porque Deus invadiu o Egito com um homem só. E diz o profeta, eu não sei o que ele pode fazer com uma denominação. Agora o profeta diz, Moisés não sabia como trabalhar com um exército, mas ele sabia como trabalhar com uma vara. O profeta diz, eu não sei trabalhar com uma denominação. Eu não sei o que ele pode fazer, eu não sei o que ele pode fazer com a denominação. Eu sei o que ele pode fazer com um homem que se renda completamente a ele. Tudo o que ele necessita é de uma pessoa. Aí você diz, irmão, porque os irmãos é desanimado, irmão, porque os irmãos... Não, meu querido. Coloca no seu coração o que Deus te deu convicção. E diga, demônios, abram caminhos. Saia da frente. Porque eu tenho algo a fazer. E Deus tem me comissionado. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei o que ele pode fazer com uma denominação. Eu sei o que ele pode fazer com um homem que se renda completamente a ele. Tudo o que ele necessita é de uma pessoa, que é você. Então, ela é perseverante, nada vai detê-la, quer dizer, a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então é isto. Como é que Deus está trabalhando conosco aqui? Em um certo sentido, Ele trabalha com o corpo local, dentro da soberania, dentro do acordo, em muitas das nossas questões. Mas o crescimento, a vida espiritual, Ele trata com indivíduos. Ele está formando indivíduos aqui nesta noite.
seja aqui ou em onde as pessoas estejam nos ouvindo. Ajude as pessoas, ore pelas pessoas, ame as outras pessoas, estenda a mão às outras pessoas. Não estou dizendo que você tem que se isolar e Deus por mim e cada um por si, não. Nós temos que ter unidade, sim. Mas quando se trata, meus irmãos, de convicção, quando se trata de obrigações, quando se trata de seguir, persistir, você tem que se individualizar. A estatura de um varão perfeito, parágrafo 100. Porém dizem a gente, pois eu não sei, não devemos fazer estas coisas hoje em dia. O que devemos fazer é o que devemos aprender e falar bem diante da congregação. Ou seja, aquela velha história, se um começa, todo mundo começa a fazer a mesma coisa. Todo mundo começa a tirar xerox. Você pode notar que as pessoas se preocupam muito com ibope, com opinião particular. Eu tenho que vigiar constantemente para seguir uma direção de Deus, para subir aqui e pregar o que Deus quer que eu pregue para vocês, não o que é que vocês querem ouvir. Amém, meus queridos? É isto. E da mesma forma você tem que seguir a Deus, obedecer a palavra, não para agradar o que as pessoas querem que você faça, mas fazer aquilo que a palavra de Deus diz que tem que ser feito. O que devemos fazer, o que devemos aprender e falar bem diante da congregação? Devemos ir ao psiquiatra para que nos examine a mente, para saber se não é possível apresentar-nos, se nossa mentalidade é suficiente, etc, etc. Eu penso que assim podemos reter as maiores congregações e podemos edificar uma grande organização. Eis aí outro grande problema. Denominações rigorosas nos Estados Unidos, eles passavam seus pregadores por psiquiatra para ver se o QI daquela pessoa era bem avantajado, se ele era uma pessoa bastante esperta, para que ele pudesse ter uma oratória que pudesse agradar mutuamente as pessoas, para que pudesse segurar o máximo da congregação. Aquele chamado jogo de cintura. E o profeta diz: reter a maior congregação e podemos edificar uma grande organização. Não estamos edificando uma organização. Eu não estou aqui nesta manhã para edificar uma organização. Cristo não me mandou para edificar uma organização. Cristo me mandou para edificar indivíduos à estatura de Cristo Jesus. Por quê? Porque só Ele sabe, meus queridos, com o peneirado do tempo, né? Como tem algumas pessoas no nosso meio que já era antes de mim, mas a maioria de vocês vieram depois de mim. E a gente tem visto no peneirar do tempo quantos chamados, mas quanto poucos escolhidos, que pode persistir. Então eu não posso estar preocupado em segurar esses que querem ir por causa da palavra. Eu tenho que estar preocupado se há